Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Hoje nós iremos falar um assunto interessante, a qual vai reforçar a nossa comunhão com o Eterno, a qual o cabeça é Yeshua, nós, membros de um corpo a qual cabeça é Yeshua. Este corpo é chamado de Kehilah, congregação, pessoas. Por isso, nós tomamos a liberdade de falarmos a respeito deste assunto. São assuntos interessantes, né? Que eu acho que vai acrescentar muito na vida de vocês. Neste estudo, abordaremos vários tópicos a respeito do corpo de Yeshua e seus membros, que é a Kehilah, congregação. Nosso dever na congregação de Hashem, do Eterno, é servi-lo com toda a Ahavá, amor, e Gevurah, força. Só assim iremos ascender a um nível intelectual melhor, com sabedoria e entendimento. Todo o nosso corpo precisa passar por um processo de purificação, pois todos os órgãos necessitam deste processo de purificação, assim como o corpo e também a alma. O corpo para entrar em harmonia com as mitzvot, mandamentos do Eterno. Vejam só, as pessoas às vezes acham pesadas os 613 preceitos do Eterno, a qual chama-se mitzvot, ou seja, mandamentos. Mas essas mitzvot, elas estão para ajudarmos a melhorar o nosso estado físico, ou seja, o nosso corpo necessita de todas essas mitzvot, a qual nessas mitzvot constam os alimentos kasher, os alimentos que não são kasher, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Ou seja, o Eterno está nos amando, né? E nos dando as mitzvot, a qual em João Ferreira de Almeida, na Bíblia atual, hoje, a que muitos usam hoje, está escrito como leis. De acordo com os nossos sábios, o corpo é a vestimenta da alma. E com base neste ensino, sabe-se que se o corpo não estiver em harmonia com a alma, na sua pureza, quando era desde o início de sua concepção maternal, jamais alcançaremos a elevação a qual nos foi ortogada. Com Moshe lá no Monte Sinai. Seguir e ouvir e praticar a Torá com Yeshua HaMashiach. Sem estes requisitos, jamais alcançaremos a Berra Aloterra, que quer dizer quando você ascender. Existe até uma paraxá, né, com este nome. Ou seja, é necessário você se ascender, se elevar. Yeshua, uma certa vez, ele disse: vós sois luz do mundo. Ou seja, ninguém coloca uma luz debaixo da mesa. Se ele falou que nós somos luz do mundo, é porque esta luz tem que brilhar. Ninguém coloca uma luz debaixo da mesa. E o papel fundamental de uma luz é se acender, né? A vestimenta da alma, ou seja, o corpo, serve apenas para dois propósitos espirituais: ocultar e revelar. Ocultar serve para limitar o homem a interagir. Ou seja, quando está em oculto em nós, significa que há um desejo dentro de nós.
Muitas pessoas não conseguem assimilar isto. Muitas, e várias pessoas. O nosso corpo, ele é formado, né, de corpo, alma e espírito. Dentro do nosso corpo está a alma e o espírito e os sentimentos. As pessoas não conseguem. Esta alma, ela vai chegar a um certo ponto que ela vai pedir socorro, socorro, socorro. Ou seja, pedindo auxílio do Eterno. Porque é necessário nós nos alimentarmos espiritualmente. E as pessoas não têm o discernimento de buscar a verdade como é para ser buscada. Infelizmente, elas acabam desencadeando, mergulhando nas profundezas da heresia, aonde elas procuram várias religiões, a qual o propósito fundamental dessas religiões é agregar pessoas e não ajudá-las, espiritualmente falando. Por isso que a vestimenta da alma, ou seja, o corpo, serve apenas para dois propósitos espirituais: ocultar e revelar. Ocultar serve para limitar o homem a interagir e investigar os aspectos que vão deixar o corpo leve e sadio e elevado neste mundo inferior. E este é o papel fundamental de todo ser humano. Seja forte, de acordo com o que está escrito. Vejamos, lá em Salmos 31, 24 diz: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Ou seja, é necessário esforçarmos, colocarmos em prática, é necessário buscarmos, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós, todos os que esperais no Senhor. Não basta apenas esperar, é necessário esforçar-nos. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e serei uma bênção. Não temas. Esforcem-se as vossas mãos. Zacarias 8:13. Como já relatamos, é dever de cada ser humano viver aqui neste mundo inferior de forma unânime, com Hashem, em harmonia no cumprimento de suas mitzvot, mandamentos. É necessário ascendermos para cuidarmos do nosso corpo. Sem estes requisitos, jamais cuidaremos do nosso corpo. O corpo foi criado por 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Nossos sábios dizem que estes 4 elementos correspondem ao nome do Eterno. Yud-He, Vav-He, que é o tetragrama sagrado. Por isso, o rio sai do Éden e se divide em 4 braços, e cada braço corresponde a uma terra, onde os mistérios se dividem. Por isso está escrito: com passada a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Provérbios 10, 25. Ou seja, o justo sempre terá o papel fundamental no mundo inferior, se este não regredir. Se assim regressar, alcançará o papel a qual foi ortogado desde o princípio. Os 4 elementos, o fogo é o que faz com que o ser humano siga em frente. Um exemplo: nós nos levantamos pela manhã para trabalhar por causa da energia, por causa do fogo. Como diz a ciência, somos feitos de energia e energia é fogo puro.
Por isso é necessário entendermos este mistério e nos conectarmos a este mistério de forma não herege, mas sim de que, sem a energia, nunca iremos alcançar o reino de Elohim, como está escrito. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Elohim minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos uma âncora na alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 18, 20, né? A qual temos uma âncora da alma, ou seja, a força, o vigor, segura e firme. Ou seja, essa força que temos dentro de nós é o fogo, a qual é um elemento fundamental que existe no nosso coração. Esse fogo faz com que as baterias do nosso coração possam desenvolver corretamente. Isso é maravilhoso. Para entendermos isso, por isso estamos falando sobre cada aspecto, para que você entenda a dimensão de cada coisa neste mundo. O interessante é nós notarmos que o Eterno nos deu a Torá. O Eterno nos deu a Torá, nos deu os seus mandamentos, nos deu as suas mitzvot, justamente para termos um convívio físico, espiritual e corporal em harmonia com a sua palavra. Sem isso jamais iremos ascender, jamais iremos se elevar. É necessário nós nos ascendermos. Para confiarmos na essência que se fez carne, que é Yeshua, é necessário termos força e aprendizagem com base na Torá para prosseguir neste dever. A água, o elemento água. Ao longo do tempo, a água tem um papel fundamental na história dos hebreus, o nosso povo semita. E vale ressaltar que sem água o ser humano não vive. E toda espécie que vive na terra física. A água tem várias maneiras de interagir neste mundo. Vejamos conforme fontes bíblicas. Vale entender que as águas já existiam antes que o homem fora criado, ou os animais. Porém, as águas sempre tiveram um papel fundamental na existência da obra do Eterno. Vejamos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1:2. E o Espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. E disse Elohim: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Ou seja, existe água aqui, existe água lá em cima. 2 Pedro 3,5 diz o seguinte: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Elohim já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste. Vejam só, a água tem um papel fundamental em nossas vidas, tanto para o lado espiritual como para o lado secular, para o lado corporal, ou seja, ela faz parte tanto para o lado como para o outro. Resumindo, o corpo do ser humano necessita de água. Sem água, ele começa a prejudicar os órgãos responsáveis por este empenho. O corpo humano tem 70%
de água. No nosso corpo existe 70% de água, de acordo com a ciência. O ar, o elemento ar. O ar não tem nem como dizermos que não há semelhança conosco. O ar está em todos os lugares. Segundo o ar, o mundo físico não existe. A palavra hebraico ruach, espírito, aparece várias vezes na Bíblia hebraica. Ruach, espírito, tem diversos significados. No mundo físico, refere-se a um vento que sopra. No mundo físico, refere-se a um vento que sopra, ou ar que se transforma em vento quando respiramos. No mundo metafísico, ou seja, que transcende a natureza física das coisas, pode ser um espírito ou uma própria espiritualidade, como está escrito. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2, 1 e 2. Ou seja, o ar já está relacionado ao ser humano. Porém, o ser humano deve se elevar-se para ascender ao mundo superior. Terra. Como a maioria já sabem, o ser humano foi criado e formado pela terra. Barro. Por isso que tu és barro, terra, através das mãos de Hashem. Por isso é dever de todo ser humano comer e se alimentar dos nutrientes provenientes da terra. Como está escrito, e disse Elohim, eis que vos tenho dado toda a erva que dê sementes, que esta sobre a face da terra, de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, que dê semente, servoar para mantimento. Gênesis 1, 29. Ou seja, desde o princípio o Eterno quer que o homem seja vegetariano. Ou seja, os nutrientes, todos os nutrientes que provêm da terra, é desejo do Eterno. Mas alguém me dirá, mas depois o Eterno nos deu carne. É verdade, mas a carne provém de origem caché. Nosso povo, eles comem carne de origem kasher, separado, que quer dizer separado, vinculado à lei de Sheritah, a lei de abate. Fora isso, é desconsiderado de acordo com as nossas leis e regras, outorgada pelo Eterno. Não é prazer do Eterno que o homem coma carne, mas é uma exceção, por causa dos desejos desenfreados de muitos de nosso povo. Resumindo, o homem, ou seja, o ser humano, deve se alimentar dos nutrientes que provém da terra, pois ele foi formado da terra e é pó. Gênesis 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O resumo extraordinário é: o Eterno nos fez para um propósito, e este propósito está vinculado às suas essências, e suas essências está relacionado aos princípios desta vida. Por isso, nossos sábios e rabinos, membros do corpo de Yeshua, disse Paulo, porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Por isso que Yeshua diz, eis que vos dou, este é meu corpo e este é meu sangue. Se somos imitadores de Elohim, devemos ser como ele foi, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Se somos membros do seu corpo, se somos nazarenos, se somos judeus nazarenos, devemos ser imitadores de Yeshua. Yeshua, ele veio completar a Torá. 1 Coríntios 12, 14.
Se somos membros, devemos viver isto, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é o Machia e Yeshua também. 1 Coríntios 12:12. Romanos 12:4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos 6:13 diz o seguinte: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Elohim, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Elohim, como instrumentos de justiça. Devemos ser membros de um corpo, a qual o nome dele, este corpo é Yeshua, que vive para todo sempre. Pessoal, meus irmãos, nós somos um membro, nós somos membros de um corpo. Provavelmente você é um dedo midinho, ou você é um dedão do pé. Mas o dedo midinho está ligado ao corpo. E o corpo jamais ele diz: eu não preciso deste dedão, e arranca e joga fora. Não. Os membros mais que aparentemente os mais pequenos é os que mais precisamos. O corpo tem vários membros. Por isso que nós da congregação Nazareno, nós confirmamos e afirmamos que quem não faz parte do corpo de Yeshua não pertence ao corpo. De maneira nenhuma, não pertence à família Netzarim. A família Netzarim é ligada a um corpo, a qual esse corpo é Yeshua. Agora, a mensagem que eu quero deixar para todos: cuidem dos vossos corpos. Cuidem do corpo de vocês, pois o sistema está aplicando nesses produtos alimentícios venenos. E isso está relacionado a todo tipo de shedim. Os shedins estão por trás de tudo isso. Então, quando nós nos alimentamos mal, o nosso corpo sofre. Por isso é necessário nós nos corrigirmos, cuidarmos melhor do nosso corpo. Quando eu falo isso, é para nós nos acendermos, nos elevarmos. Estamos dando explicações tanto do nosso corpo, em particular, como o corpo da Kehilá. O nosso corpo, devemos cuidar dele. A Kehilá deve saber deste princípio, cuidar de si mesmo, cuidarmos um dos outros. Jamais eu vou olhar para o meu dedo indicador e dizer: não preciso de ti. Que nós não façamos isso. Porque esse dedo indicador ele é feinho, às vezes ele é torto, ele tem uma unha encravada, mas faz parte do corpo. Assim são muitos que vêm na congregação. Às vezes é feinho, às vezes está torto, às vezes não sabe direito da palavra. Tenhamos paciência. Tenhamos o zelo de cuidar desse membro. E assim ele vai se organizar. E assim ele vai ficar direito, conforme as mitzvot. Eu deixo essa palavra para vocês. Que o Eterno abençoe a todos. E orem e peçam para o Eterno direção, para que ele vos guie ao caminho que é Yeshua HaMashiach. Amém.